Boa noite a todos. Deixa eu já colocar aqui o professor Eberlin, para nós não perdermos tempo. Deixa eu sentar aqui. Boa noite, professor. Oi, e aí, Renan? Tudo bem? Tudo bem? E o senhor? Tranquilo. Eu só não Eu tô vendo você. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. tô te vendo. Deixe-me ver aqui. Pera aí, Renan. Tá. Por que será, né? Que só vejo eu metade e a sua metade não tá aparecendo. O que eu fiz aqui de errado no meu Instagram? Faz tempo que eu não faço live no Instagram. Às vezes dá umas bugadas mesmo. Se eu quiser sair e mandar a notificação de novo, a gente tenta. Não, pera aí que tento resolver aqui. Deixe-me ver o que estou fazendo de errado. Beleza. Metade. É chato não te ver, né? É, Ao vivo, 33. Deixa eu ver, Renan. Sim. Só eu que me vejo. Você já está transmitindo? Não, ainda, né? tô ao vivo. Tá ao vivo? Ao vivo? Só Então tá vamos em entrando. frente, Renan. Sim, tem problema não. O senhor não quer É, sair da live e entrar novamente? A gente tenta? vou tentar. Só um instantinho. Beleza. Pessoal, o Dr. Eberlin teve um probleminha aqui. Ele vai entrar novamente aqui na live. Acho que é só para ele que deu essa bugada, mas pra gente tá normal. Nós vamos tratar sobre o design inteligente com a capacitação do professor de forma técnica e científica e também teológica. Beleza, gente? Deixa eu entrar aqui. Aceitei. E agora? Ah, perfeito. Você está me vendo aí, né? Tô. Agora você tá vendo a minha face como ela é. É isso aí, Renan. Professor, Maravilha. primeiro quero agradecê-lo pela honra de aceitar. Eu sei que não é fácil aí conciliar a agenda, mas desde quando eu vi aquele debate épico ali no Vilela, fiquei vibrando aqui, maravilhado com tudo aquilo. E Amém, amém. eu falei para meus pais, minha esposa, eu vou chamar ele para fazer uma live comigo ainda. Eu não sei se eles Uhum. mas já que os ateus têm fé para acreditar que o mundo veio praticamente de um acaso, então eu tive fé para te convidar. Sim. Amém, amém. Sim, sim. Professor, eu queria saber do senhor, para o público que está aqui, que me segue, que não está tão familiarizado com a expressão ou com o nome design inteligente. Sim. Como o senhor pode explicar assim para esse público que está entrando aqui, que já está conhecendo o senhor, o que seria ou o que é a teoria ou a certeza que nós temos, né, sobre o design inteligente, professor? Maravilha, Renan. O design inteligente é uma teoria científica que discute as nossas origens. E o termo design inteligente é metade em inglês, metade em português, porque design não é uma palavra que é fácil de ser traduzida. Acho que não tem uma palavra que corresponda ao termo design em inglês. E alguns falam que é planejamento, desenho, mas não é. Design é o arranjo de partes, proposital. Então, quando você fala, nossa, esse carro tem um lindo design, inclusive a palavra acho que já até foi incorporada no nosso português, não sei nem se já está se não está no Aurélio. Mas o que você está querendo dizer? O carro foi arranjado, foi construído, foi conectado por uma mente inteligente
inteligente e essa conexão, esse arranjo de partes, deu como um produto um carro bonito. Então, você falou, um lindo sobre as nossas origens, é que alguém colocou as partes, arranjou as partes, conectou as partes do universo, da Terra e da vida, com o propósito de fazer um universo, fazer um engenho, uma máquina, que é a vida, um planeta sobrenatural, que é a Terra, e conectou essas partes com extrema inteligência. Obviamente, o design é bonito, ele é charmoso, ele é sincronizado, consistente, coerente, ele é econômico, há vários outros adjetivos que poderíamos ter utilizado para o design da vida, do universo, da Terra, mas é, sobretudo, um design extremamente inteligente. Então, é essa a teoria, uma teoria científica defendida por cientistas, com base em evidências científicas, que diz que a melhor inferência sobre a origem do universo, da vida e da Terra é por design inteligente. Uma mente inteligente colocou, arranjou, conectou com extrema inteligência as partes desde o início para que essas partes como um todo pudessem funcionar. Obviamente, a teoria é totalmente contrária à evolução darwiniana, que diz que não. Olha bem, na realidade, não foi um processo inteligente, foi acéfalo, despropositado, que foi colocando as partes, mas foi uma de cada vez, ao longo de milhões, bilhões de anos, até que desse no que deu. Não, a gente diz que não, olha, a vida é um tudo ou nada. O designer teria que ter colocado todas as peças juntas, coerentemente, consistentemente, com extrema inteligência, para que o todo funcionasse. Senão, o todo não funcionaria. E, Renan, o que você faz com... Você tem aí uma batedeira na sua casa que não bate. Você liga, não gira. Na realidade, está cheirando até queimado. A pá não encaixa, a tampa não, já você não encontra mais a tampa do mesmo modelo. O que você faz com essa batedeira? Você joga no lixo. Sim. É o que a evolução faria com peças, com um engenho, uma máquina, uma construção de partes que não tivesse funcionando desde o início. Então, essa é a teoria do design inteligente, Renan. Acho que o pessoal conseguiu entender bem, não é? Sim. Nossa, professor, olha que interessante. Quando nós elogiamos o design de um carro, de um prédio, ou Uhum. o estilo de uma roupa, na verdade, glorificamos indiretamente ou diretamente a mente que projetou. Então, quando eu falo que Sim, design é elogiado, eu não estou falando que o carro em si, eu posso estar vendo belezas e mais belezas nesse carro. Mas quando eu falo que design é espetacular, eu intrinsecamente estou pensando, poxa, teve alguém que projetou isso aqui. Então, há uma mente que está sendo glorificada ou elogiada. No evolucionismo, eu percebo que quem é glorificado são as partes soltas. Então, se eu cheguei até hoje, eu cheguei porque eu fui mais forte do que o meu ancestral. E há um descolamento desse pensamento de que, poxa, há uma projeção. sim. Então, Há um o projeto, há uma intenção, não? Um propósito. Acho que essa é a palavra propósito. que resume bem. É. Eu vi um debate do senhor com o Luiz Felipe Pondé, que gosto muito, mas eu vi que ele Uhum. foi errado na questão do nada para o ser. Ele citou Heidegger. Aí quando eu vi ele citando Heidegger, eu falei, poxa vida, se ele tivesse citado Romanos 4,17, acho que ficaria muito mais fácil para ele. O Sim, Deus que dá mortes e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Aí matou o debate. é, O, exatamente, Renan. Muito bem lembrado. Na hora a gente não pensa em todas as possibilidades, mas teria realmente fechado a questão.
Porque claro, filosoficamente, você entra num labirinto. Mas quando nós pensamos que, eu costumo dizer, quando eu dou aula do Antigo Testamento, professor, que a primeira frase, no princípio criou Deus, revela uma outra frase, que é no princípio há um Deus. Há um Deus que criou, não é? Sim, Para ter criado, né? É. sim. Eu E um queria Deus não criado, né? Porque o Dawkins diz, quem criou Deus? Que pergunta filosoficamente infantil, não é, Renan? Não tem como um Deus ter sido criado, né? Senão ele seria criatura, não seria Deus. E não seria o Deus da Bíblia, porque no princípio criou Deus. Então ele já existia, como você muito bem colocou agora. Ele sempre existiu, ele é atemporal. A gente não consegue explicar isso, né? Aquela música eu acho sensacional. Tem gente que não gosta, fala, não, como não, a gente explica Deus? Não, possível. é do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas a gente entende que Deus deveria ser assim, apesar da gente não conseguir explicar, né? Um Deus atemporal, todo-poderoso, onisciente, onipresente. A causa não causada, Deus, ela é uma necessidade absoluta de um exercício de lógica. Se há alguma coisa deu início a essa série, né? De coisas que existem. E essa causa é a causa não causada, nosso grande Deus. Sim, inclusive Tomás de Aquino faz esse salto lógico até provar racionalmente, né, a criação. Eu gostei Isso. do senhor explicando ali sobre o mundo não veio de uma explosão aleatória. E você foi falando sobre a ameba, sobre as nossas incongruências com o chimpanzé, com o macaco, que não é tão assim igual os evolucionistas propagam. Eu queria perguntar para o senhor, até para o público que está aqui, que possa compreender, como a gente consegue pegar da teoria do design inteligente e não conciliá-la, porque eu acredito que ela nasce da Bíblia, né, na Bíblia para a ciência em si, mas como conciliá-la com o registro bíblico que vai só citando, mas o senhor cientificamente vai pegando até a Eva mitocondrial, até o Adão Y. Como a gente consegue ir provando essa convicção biblicamente? Olha, Renan, eu digo, outro dia recebi uma indicação de um livro e acabei lendo, comprando, 4 visões cristãs sobre as nossas origens. O livro chama A Origem, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler o livro e fiquei revoltado com o livro, na realidade. Até brinco, disse que ia jogar fora, mas não vou jogar porque alguém pode encontrar. Então vou botar fogo mesmo. Mas dizendo que o design inteligente seria uma 4ª visão cristã sobre as nossas origens, alguma coisa assim, mas totalmente equivocado. O design inteligente, até Stephen Meyer, infelizmente, escreveu o capítulo do design inteligente naquele livro. Mas o design inteligente não é uma 4ª visão cristã sobre as nossas origens. O design inteligente é boa ciência, que segue os dados, segue as evidências, segue toda a metodologia científica, os desiderata da ciência, todas as qualificações que uma boa teoria científica deveria ter. Ela é falseável, ela faz boas previsões. Então é uma ciência, na sua mais pura essência, feita por cientistas, cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas, que avaliando as evidências, bisbilhotando os dados, o que se pode observar do universo, da vida e da Terra, no aqui e agora, não é ciência do passado, não é inferências, é ciência do presente. A história, por exemplo, é ciência do passado, mas a gente está no ciência do presente, a gente está fazendo observações do universo, observações da vida, da Terra. E ao fazer essas observações na ciência do presente, no genoma, no Adão Y, na Eva mitocondrial, que muito bem você mencionou, na foto do Hubble, no Hubble Deep Field, o James Webb Deep Field, a gente vê claramente ali sinais
de que uma mente inteligente, um ser de extremo poder e sabedoria, fez o universo, fez a vida, fez a terra e os fez prontos. E as evidências todas hoje indicam que faz pouco tempo que ele fez o universo, a terra e a vida. Os cálculos, Renan, a gente está fazendo cálculo, gente, a gente está fazendo cálculo matemático. O Adão Y, a Eva mitocondrial, as fotos do James Webb, o afastamento da Lua da Terra, os deltas dos rios, o acúmulo de mutações deletérias que nós temos no nosso genoma, todos esses dados permitiram cálculos, fizemos cálculos e descobrimos 6.000 anos. Então, olha, veja bem, é uma ciência que bate exatamente com a palavra de Deus, porque aí eu vou citar uma coleção de versículos, né, Renan? Se prepara, né? Ó, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra foi criada no princípio, gente. Não pode esperar 9,2 bilhões de anos no Big Bang para a terra ser formada. Salmos 33:6, porque pelo sopro de sua boca a terra foi formada. Deus falou, haja a terra, haja o universo foi formado, né? Salmos 33:6. Salmos 33:8 diz que ele falou, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Logo, o logo do hebraico não é um logo demoradinho, né? É um logo imediato. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E quando Deus libera a sua palavra, a Bíblia inteira mostra que se ele fala, acontece imediatamente. Jesus chama Lázaro, fala, Lázaro sai para fora, ele, bum, correndinho saiu. Então nós temos várias e várias indicações bíblicas, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. O dia houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia. A palavra Yom, né, do hebraico, não tem significado em si, ela tem significado dentro de uma construção linguística que é muito claro no hebraico. Houve tarde de manhã o primeiro dia, dia de 24 horas. Eras, professor? De jeito nenhum, nem sequer Moisés conhecia o conceito de eras, o seu povo também não conhecia o conceito de eras. Como é que ele pode ter usado a palavra Yom para um conceito que ele não conhecia, que o povo não conhecia e que a construção do contexto do texto não permite você encontrar milhões e milhões de anos ali. Veio o casamento perfeito, Renan, entre a palavra de Deus, a boa leitura da palavra de Deus, aquela leitura genuína, despreconceituada da palavra, que eu aprendi com a minha professorinha da IBD que eu devo fazer, deixar a palavra falar e não ficar colocando meus preconceitos e pré-definições, bate exatamente com a ciência moderna. A gente vive um tempo magnífico, Renan, em que a boa ciência, de fato, comprova a boa palavra de Deus, a leitura genuína de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21. Sensacional, não é? Nossa, o coração aquece. Porque, Sim. Porque eu acredito, professor, que faltava, assim, eu sentia que faltava essa abordagem sendo divulgada na igreja. Porque eu já, assim, tenho 30 anos, mas eu, uns 10 anos atrás, eu cheguei a flertar com essa ideia de que, eram eras, a Pangeia, mas é igual o senhor falou, quando a gente vai estudar o hebraico, a estrutura ali, que tem uma poesia, mas tem uma estrutura no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos ali uma metodologia de Deus, nós vemos uma técnica de Deus. Deus segue um padrão que ele cria. E ele não está falando, Moisés não tinha um conhecimento do que era Pangeia. Moisés estava tratando de dia, de manhã, manhã, de tarde, tarde, noite, noite. Claro. Luz é luz. Mas o senhor falando, acende no nosso coração, como crentes, cristãos, uma certeza, sabe, de que os dados batem com a Bíblia. É lindo. Mas quando eu vejo no debate os opositores, como eu vi em algumas situações do senhor no podcast e tal, quando eles falam sobre essa abordagem, geralmente, então, cientista, eles falam que nós partimos, né, da fé.
E eu penso, professor, não sei se o senhor pensa a mesma coisa, que essas pessoas não sabem o que é fé biblicamente. Porque elas pensam que fé Claro. é fé. Ah, Deus fez. Mas, como o senhor disse, pela fé nós cremos que os mundos foram criados, iniciados. Não é uma, na dúvida foi Deus. É uma certeza irrefutável, uma convicção de que Deus criou. O senhor não pensa que as pessoas que muitas vezes vêm debater contra o design inteligente, contra o criacionismo como um todo, bíblico, Uhum. não tem uma ideia infantil do que é fé? Absolutamente certo isso, Renan. Eu escrevi no meu livro, Fomos Planejados, um capítulo todo sobre o que seria fé, porque essa é uma grande confusão. E, bom, é assim que os naturalistas e evolucionistas operam, eles causam confusão, eles não têm uma boa teoria, eles não têm boas evidências, então eles querem confundir para vencer, Renan. E confundem com, falando, olha, o design inteligente é religião disfarçada de ciência. A fé é acreditar piamente em alguma coisa sem evidência nenhuma. Essa é a definição de fé que está no mundo. É fé pela fé, a fé é crer em algo sobre o qual você não tem evidência nenhuma. Eu não tenho nenhum tipo dessa fé aí. Eu acho que você também não tem, né, Renan? O cristão, muito pelo contrário, tem uma fé totalmente solidificada em evidências absolutamente contundentes. A única fé em um Deus que esse Deus se fez homem e habitou entre nós e deu provas de que era Deus é a fé cristã. Esse Deus, inclusive, dividiu a história antes e depois de Cristo. Esse Deus teve 11 apóstolos que morreram mortes terríveis, né? Mortes de cruz, muitos deles, acho que só o João que escapou, é, testificando sobre a sua ressurreição. Olha só que loucura, você acha que alguém morreria por uma grande mentira, uma mentira tola de que um homem teria ressuscitado? Não, mas quando é uma verdade, você morre por ela. Então, olha, a gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. E a fé, a Bíblia mesmo define, né, Renan? A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da sua fé. Pela fé, não cremos, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, a nossa fé está abarrotada de evidências. Nós temos, por exemplo, um universo finamente ajustado, com 26 constantes universais, e um ajuste fino que excede os recursos probabilísticos do universo. Ou seja, não há sorte suficiente no universo para o universo ter 26 constantes universais finamente ajustadas como essas constantes são. Então, quando falta a sorte, alguém foi lá e calibrou. Eu brinco, né, Renan? Não sei se você conhece aqueles anões do orçamento. Acho que você é jovem demais para lembrar. Eu vi. Mas anões do... Você já ouviu falar sobre Sim, eles? pode falar, vai top. Eles falaram que ficaram ricos, né? Eles desviavam dinheiro, né? Como até hoje acontece. E Sim. eles falaram, olha, eu fiquei rico porque ganhei 274 vezes na loteria. Ninguém acreditou, obviamente. E aí descobriram que eles compravam os bilhetes premiados. Então, quando falta sorte, tem que entrar a uma ação inteligente. Então, ninguém ganha, ninguém tem 274 bilhetes premiados na mão. É por sorte. Por design, o cara foi lá e comprou, né? Uma ação inteligente. Então, nós temos uma fé absolutamente fundamentada na razão. A fé cristã é uma fé única. Agora, o tipo de fé que eles dizem por aí é o fé exatamente, Renan. Olha a ironia, olha que ironia. Essa ironia é que me faz gostar demais de defender o design inteligente, porque a gente acaba se divertindo no design inteligente. Porque olha só, é a gente que tem esse tipo de fé sem evidências? Não, são eles. Porque eles creem, por exemplo, que urso nadando de boca aberta virou baleia. Darwin colocou isso na primeira edição do seu livro. É que dinossauro com vontade de voar virou pássaro, virou galinha.
que uma sopa ácida escaldante venenosa poderia ter dado origem à primeira célula, que a gente já sabe que seria estupidamente sofisticada, e que as leis químicas proíbem a polimerização de aminoácidos naquela sopa. Então, eles creem no impossível. O George Wald disse isso, ó, é impossível a vida ter sido formada. Mas eu só tenho a opção da evolução. Então nós evoluímos. Apesar de impossível, eu creio na evolução impossível. Eu não creio no impossível. Eu não subo no prédio e pulo porque eu sei que eu vou cair. Não creio em levitação. É absolutamente equivocado esse tipo de fé, mas eles usam esse argumento contra a gente porque é a única forma deles conseguirem vencer o debate, né? Confundindo e não esclarecendo. Sim, eu estou falando de todas essas causas e consequências que os evolucionistas defendem com tanta veemência, com tanto fervor. E eu lembro do debate lá no Inteligência que vocês falaram para os outros debatedores que eles acreditavam, nós acreditamos em um santo só que fez todo o milagre. E eles têm Isso. fé, porque eles acreditam em vários santos diferentes, em várias áreas, fazendo milagres assim, astronômicos. Não, o pior é que são os santos sem a capacidade de fazer milagre, porque a gente já conseguiu avaliar, por exemplo, processos naturais, a polimerização de aminoácidos na sopa primordial, dizem que foram leis da química que permitiram, mas a gente sabe que as leis da química proíbem. Então, eu digo que é um santo sem capacidade de fazer os milagres que são atribuídos a ele. Sim. Comprovadamente. O São Tempo não teve tempo para fazer os seus milagres. Olha só, a vida é curta, o universo é curto. Eu brinco, São Tempo ficou sem tempo para fazer os seus milagres, né? Já pensou o santo do tempo sem tempo para fazer os milagres? É nisso que a gente... É a grande ironia hoje da ciência. Sim. Uma teoria que é anunciada como mais lei do que a lei da gravidade, como racionalidade pura, defendida pelos grandes eruditos desse século, e é uma teoria absolutamente desprovida de evidências. Pior, é uma teoria que apela para milagres sem santos, ou quando há santos sem a capacidade nitidamente comprovada de fazer esses milagres. É uma ironia absolutamente incompreensível. E enquanto que os que creem na causa não causada, na primeira causa não causada, um exercício lógico, de lógica, aqueles que creem num Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, são tidos como loucos, como negacionistas. Sim. Tudo de cabeça para baixo nesse mundo não está, Renan? Sim, Mas a gente está tentando um pouco o mundo de cabeça para cima, viu, gente? E parece que a gente está conseguindo. eu vejo que tudo, quando a gente vê quando nós vemos esse debate, é notório as incongruências dos evolucionistas e vemos assim como há uma agenda, como existe toda uma preparação acadêmica para que a fé cristã genuína seja refutada. E vejo, assim, eu confesso, quando eu vi o debate, eu fui vendo em partes, né? Foi um pouco Sim. louco, mas eu fui assistindo e eu ia falando para minha esposa, meus pais, mandando para meus amigos, e eu ficava feliz por termos cristãos, cientistas, teologicamente sólidos, defendendo num grande canal a fé cristã, refutando, né, verdades que até então eram assim irrefutáveis no campo científico e trazendo a Bíblia também. Então achei maravilhoso. E eu queria perguntar para o senhor assim, diante de tudo isso mesmo, todos os padrões, porque quando nós pensamos que se a sociedade começa a aceitar que que não há um Deus, ou que tudo
resultante de ações soltas no universo e, beleza, o acaso, os padrões também de moralidade, de justiça, de bondade, também são totalmente desfigurados, como nós estamos vendo. Eu pergunto para o senhor, qual é o maior desafio dentro da igreja, trazendo esse... Porque nós temos muitos irmãos que sequer pensam sobre isso. E muitos irmãos que, sem querer, acabam aderindo ao evolucionismo ali, porque não... Qual é o desafio dos propagadores, das maiores mentes sobre o design inteligente, de dentro para fora? Sim, sim. Olha, Renan, eu acho que é um grande desafio. Acho que a luta maior é intramuros do que extra, né, muros. Ou lá fora, é dentro, como você muito bem colocou. Acho que, infelizmente, o ataque ele foi feito tipo um cavalo de Troia. Eles entraram nas nossas igrejas. Eles cooptaram os nossos líderes. Eles fazem congressos, chamam todos os pastores. Eles têm ligas, fazem lives, eles têm bolsistas renumerados, não é? Eles estão dentro das nossas igrejas. Há uma organização internacional que financia projetos para convencer líderes cristãos de que evoluímos. E eles se infiltraram já há décadas nas nossas igrejas e começaram a questionar a autoridade da palavra, Renan. Olha, veja bem, Yom não é dia, são eras. Veja bem, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há uma lacuna, há um hiato. Da onde surgiu esse negócio, ninguém sabe. Se de fato tivesse passado um tempo imenso, obviamente Deus teria revelado na palavra, porque a palavra é clara, é necessária, é suficiente, é autoridade final, ela é inerrante e ela não deixaria de descrever um evento tão importante assim. Aí coloca tudo dentro daquela lacuna, joga para debaixo do tapete. E a gente começa a acomodar teorias de homens dentro da nossa confissão de fé, dentro da Bíblia. Começa a questionar, inclusive, se de fato Gênesis é um relato literal, consistente, coerente, sóbrio sobre a criação do universo. Você mencionou que há poesia em Gênesis. Eu não vejo poesia nenhuma em Gênesis, a não ser uma poesia que Adão faz quando Deus cria Eva. Ele faz uma poesia para Eva, mas ali há uma intenção, né, da gente agradar as mulheres com poesias, né, já desde o início da... Fora isso, Renan, essa foi uma história que foi contada. Outro dia eu estava num debate, a menina falou assim, mas professor, Gênesis é poesia. Eu falei, poesia? Onde você viu isso? Ô, Renan, tenho entrevistados muitos, hebraístas, gente formada com doutorado em linguística, em interpretação de textos, em gramática e tudo mais. O professor Robert Williams deu uma palestra sensacional no meu podcast Fé e Ciência na IPP-TV. E ele diz assim, olha, 98% dos verbos e palavras usadas em Gênesis são usadas no hebraico para descrever narrativas de fatos históricos. Toda a construção linguística de Gênesis é de relato, de fatos, não é de poesia. Não tem alegoria, não tem poesia. Então a gente começou a fazer compromissos intramuros, inclusive por infiltrados, que hoje eu sei que existiram e ainda existe, muitos e muitos, chamam os nossos jovens, fazem podcasts, podcasts comprados, não é? Com dinheiro. Olha, estou pagando seu podcast para você falar disso, sobre, olha, o dilúvio uma história que Deus mandou contar, tipo o épico de Gilgamesh, como outro dia num podcast eu estava ouvindo. Então foi um ataque que ocorreu dentro da igreja e a gente, sem querer, foi devagarinho corrompendo a autoridade da palavra, Renan, a autoridade da Bíblia, foi deixando
como meu pai, os nossos pais, os pais da fé, de ter a máxima respeito e admiração pela palavra e entender que a palavra é a nossa única regra de fé e prática, que a palavra é literal, que a palavra é inerrante e que ela fala, o que ela fala é claro demais. No princípio criou Deus os céus e a terra, em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Não tem deslido que desde o início os fiz homem e mulher. Como é que a gente pode crer na evolução? Jesus está dizendo que ele fez, porque sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele Hum, habitou entre nós, e sem ele nada do que foi feito se fez. E perguntaram para Jesus, Renan, perguntaram assim, Jesus, teve evolução? Lenta, gradual e sucessiva? Deus escolheu um casal neominídeo, soprou nele o fôlego da vida? Deus fez por tentativa e erro, como eu já vi dentro das nossas igrejas, isso ser apregoado numa IBD, tinha mais de 200 assistindo, 5 aulas seguidas que eu assisti, o professor falou assim, ó, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, por isso que tem tanto hominídeo no registro fóssil, até que ele fez e gostou, por isso que a evolução é realmente um fato, Deus é amigo de Darwin e tudo mais. E a gente deixou isso acontecer dentro das nossas igrejas, isso corrompeu a palavra, perdemos o respeito e a admiração pela palavra, ficamos relativizando a palavra, o liberalismo entrou nas nossas igrejas e a gente agora já não sabe mais o que é fato, o que é boato, tem gente querendo atualizar a Bíblia, tem gente que acha que a Bíblia tem partes boas, tem partes ruins. O fato começa depois da Torre de Babel, o dilúvio foi local. olha, olha, olha que desastre que foi. Mas não contavam com o nosso grande Deus que diz que ele cuida da sua palavra, né, Renan? sim, Deus deu uma corda aí nesse negócio. Eu não sei porquê, mas eu vou perguntar para ele por que ele permitiu, mas ele permitiu. Mas ele se cansou dessa história, viu, Renan? eu, E ele está levantando líderes ao redor do mundo, está nos afogando, abarrotando de evidências de que aquela leitura literal, aquela leitura pela palavra, deixando a Bíblia falar, é a que estava correta. A terra é jovem, a vida é jovem, Adão e Eva foram formados no paraíso, são seres literais. Ô Renan, vou citar o nome, vai, porque também que todo mundo vai descobrir. William Craig acaba de lançar um livro, In the Quest of the Historic Eden. Pode, Renan? Não pode. Na procura do Adão histórico, onde ele também sucumbe à evolução. Eu falo, cara, que é isso? O Craig, estou mandando uma mensagem para você agora. Craig, eu já achei Adão e Eva, eles estão muito bem achados em Gênesis. Minha professorinha da IBD, Craig, dá um show em você. Por quê? Porque ela me disse, Marcos, Adão e Eva foram criados por Deus no paraíso, estão muito bem descritos em Gênesis. Então é isso que estava acontecendo, o Renan. O ataque por dentro tinha sido extremamente forte, convencido muitos cristãos e líderes cristãos, tinha corrompido a palavra, mas uma enxurrada, uma avalanche de dados. E homens que Deus tem levantado ao redor do mundo estão reestabelecendo a autoridade da Bíblia. não, eu acho isso maravilhoso, aquece o nosso coração. O que até Colossenses 1, né, professor, fala, né, por meio dele todas as coisas, tanta, né, em grego, todas as coisas, a totalidade, foram criadas nos céus e na terra. E o que penso sobre isso, sobre a sua fala, professor, é que o mal, né, vamos dizer, ele sempre nos ataca de duas formas. Nós vemos muito isso na Bíblia. Ou ele vem pela perseguição, ou ele vem pela sedução. Pela sedução, E exatamente. acredito que, aí passo para o senhor, que essa forma sorrateira de adentrar nos nossos seminários, nas faculdades teológicas, essa tentativa de conciliação com essas teorias que afastam o conhecimento da igreja do que a Bíblia diz e colocam mais assim um diálogo, essa coisa do diálogo com
essas crenças, né, pseudocientíficas ou científicas manipuladas por, enfim, por mentes que estão ali, de fato, tendo uma oposição contra Deus, Uhum. nós vemos essa forma de adentrar nos seminários, nos simpósios, conferências, e até, vem aqui, pastor, vem aqui no nosso podcast, nós vamos falar sobre isso, e vai induzindo, e o pastor às vezes fica vislumbrado, porque, nossa, estou sendo ouvido por uma multidão, e vai ali para não perder também aquela porta, ele acaba achando que está pregando o evangelho, mas está se afastando. Não seria uma forma que nós vemos, assim, de certo modo, hoje em dia ainda mais, muito mais presente, que é essa infiltração no meio, dentro do nosso muro? Sim, não, é claríssimo isso. Então, eu vejo, Renan, às vezes o pessoal fala assim, Marcos, você deveria falar mais em universidades, mais para os ateus, mais para os céticos, os eruditos. Aí eu digo, bom, mas eu não vejo que Deus me chamou para esse ministério. Eu vejo que o ministério maior que Deus me chamou, viu, Renan? Percebo isso claramente, é exatamente nesse sentido, intramuros, de eliminar dentro das nossas igrejas esse compromisso espúrio que fizemos com o naturalismo, com o Big Bang, com Darwin, e que para fazer esse compromisso, o que tivemos que fazer? Sacrificar a autoridade da palavra de Deus. Tivemos que botar eras lá, o Ion passou a ser eras. Deus conta uma história, mas não era bem do jeito assim que ele nos formou. A história olha, eu já ouvi essa história aí por aí, viu, Renan? Meu sangue é russo, ucraniano e alemão, né? Tem português, índio e italiano no meio, mas eu acho que é mais ucraniano e russo. Eu vi essa história aí que a Bíblia diz que foi Deus que fez, mas não diz como Deus fez. Da onde tiraram essa declaração? Eu estou para descobrir. Tiraram para fazer compromisso com as trevas. Porque a Bíblia é clara demais. Ela é clara demais sobre as nossas origens. Posso citar aqui 500 versículos. Que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Isso é merismo em hebraico. Tudo que neles há é tudo. Tudo não pode ser partes. Ele criou tudo em 6 dias literais. Sim. E então esse meu ministério é esse, dentro das nossas muralhas, eliminar quem com essa sedução está nos fazendo desviar da palavra, do nosso ministério. A gente tem que ser muito claro, a gente tem que encher o nosso peito de ar, levantar a nossa cabeça e anunciar ao mundo que a Bíblia tem razão, que ela bate com a ciência e que é Adão e Eva no paraíso, sim. 6 dias literais, sim. 6.000 anos, sim. Por que chama o Marcos e o Adalto no debate? Porque eles respeitam o Marcos e o Adalto. Sim. Eles sabem que a gente está do lado da verdade. Por que não chamam? Outro dia eu estava num site, né, Renan? Achei muito interessante. Sim. Alguém me mandou uns posts, assim, que o pessoal desse lado aí do compromisso, por que não chama a gente? Porque a gente vai lá defender a ciência deles também. Vou estar lá do lado do Sacani e do Pirula. Você acha que vão chamar um cristão para estar do lado do Sacani e do Pirula? Eles sabem que essa é uma posição totalmente inconsistente, incoerente, que só são aceitáveis porque são úteis, mas num debate não tem a menor graça, né? Você está lá do lado do Sacani e do Pirula defendendo que uma sopa ácida primordial, escaldante e venenosa, Deus vai lá e começa a fazer uma ameba e fica esperando milhões e milhões de anos para ver no que dá. E depois, por tentativa e erro, ver que deu em alguma coisa certa. É totalmente inconsistente essa teoria, essa filosofia e essa teologia. Péssima teologia, com péssima ciência, com péssima filosofia, que adentrou, infelizmente, as nossas igrejas. Mas eu brinco, né, Renan? Não contaram com a nossa astúcia, né? Com a astúcia de Deus, gente. Deus não dá ponto sem nó.
Ele deu corda. Não sei por que ele deu corda, mas Deus é assim, né, Renan? Ele é misericordioso, compassivo, ele espera. Mas chega uma hora que ele fala, para, pronto, acabou. E acabou, gente. Porque Deus levantou, tem levantado homens e mulheres para reestabelecer a autoridade da palavra de Deus nas nossas igrejas. E retirar das nossas igrejas os compromissos espúrios que fizemos com o naturalismo. Agora, pensa bem, Renan, uma igreja hoje no mundo, temos lugares, por exemplo, no Brasil, eu acredito que pelo menos um terço do povo brasileiro é um povo cristão, que está atuando nas igrejas. Pensou assim, um terço do povo brasileiro estiver do lado da palavra, defendendo a palavra, anunciando com coragem a palavra de Deus, a gente muda esse país, a gente muda esse mundo. Então essa é a grande missão hoje, é restaurar a autoridade da Bíblia nas igrejas, convencer os pastores de que esse assunto é extremamente importante, é a autoridade de Gênesis. Se você tira a autoridade de Gênesis, você destrói toda a teologia. Se você tira os 6 dias da criação, Adão e Eva no paraíso, como é que fica todos os nossos princípios teológicos, a nossa teologia mais básica, né, da queda, do pecado, de Adão, da criação de Deus do mundo? Então, é um assunto absurdamente importante. O inimigo percebeu que era, se infiltrou nas nossas igrejas, destruiu em muitas igrejas os nossos alicerces baseados na criação, em Gênesis, mas Deus percebeu o problema e providenciou a solução. Glória a Deus por isso. Sabe o que eu vejo, professor? Que esse ministério que Deus confiou ao senhor, o professor Adalto também, entre outros, é um ministério profético. A gente pensa na ciência, mas ele não deixa de ser profético. Se a gente pegar os profetas no Antigo Testamento, eles estavam ali denunciando as práticas que adentravam nos costumes, seja do Reino do Sul, do Norte, e estavam tocando a buzina dizendo, não é por aí. Não é por aí. Deus me deu uma mensagem. E por mais que, igual você falou, poderia adentrar nos debates públicos e universidades, mas o grande problema, pelo menos eu enxergo assim, não sei, acredito que você também enxergue, e pode falar a verdade, justamente, não é somente o cara que está na USP, na PUC, ou sei lá qual faculdade, universidade, e acredita nisso e milita sobre isso. O nosso grande problema é o irmão que está do nosso lado, erguendo a mão no culto, e que está já relatando o relato. Uhum. Porque a partir do momento que eu começo a relativizar os atributos de Deus, por exemplo, se eu prego que Deus ele tentou, errou até acertar, esse Deus já não é onisciente. Como assim ele tenta e erra? Eu assisti uma aula inteira da IBD em que o professor discutiu essa tese. Ele, na minha frente, ele é de uma igreja que, não vou dizer, vou contar o milagre sem contar o santo, né? A esposa do pastor estava sentada do meu lado, acho que por providência divina, eu olhava para ela assim e falava, acho que eu vou ficar quietinho aqui. Mas o professor da IBD, ele falou assim, olha, por que eu creio na evolução? Porque é o método que Deus usou. Então, o que eu vejo? Por que tem tantos hominídeos no registro fóssil? Porque Deus fez a primeira versão e não gostou, não ficou perfeito. Aí ele extinguiu essa versão e fez outra, mas também não ficou perfeito. Aí ele extinguiu essa segunda e fez outra, aí também não ficou perfeita. Por isso que tem tantos hominídeos extintos do registro fóssil. Poxa, aqueles humanoides, misturas de macaco com chimpanzé que eles dizem que existe, que não existe, tá? Não está no registro fóssil, mas ele estava dizendo que estaria. Até que ele terminou a sua obra, acertou finalmente e deu em você. Eu sentado ali, Renan. Aí eu falei, meu Deus, isso está sendo pregado numa igreja batista. Era uma igreja batista, pô, eu estou começando a dar detalhe demais. Por um professor da EBD,
e sentado do lado, do meu lado, estava a esposa do pastor. O pastor não estava lá, então, pelo menos, ele está fora desse pecado. Mas estava lá, e uma sala cheia, mais de 200. E era uma classe de ciência e fé. Percebeu o problema? Isso tem ocorrido, assim, frequentemente, já há décadas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Isso corrompeu a igreja, enfraqueceu a igreja. Muitas igrejas fecharam ao redor do mundo, a gente sabe disso. O liberalismo entrou, acabou com as igrejas, porque vira um evangelho totalmente sem lógica, sem sentido. Um Deus desse não é digno de ser louvado. Todo mundo percebe e vai embora, vai para casa. Prefiro louvar a evolução, então. Darwin, eu vou trocar por Darwin, um Deus desse. Então, veja o problema, ele foi seríssimo, seríssimo. Muitos não têm essa percepção, mas o problema foi seríssimo. Deus percebeu, não é, claramente, obviamente, ele é Deus, que o estrago estava indo longe demais e ele decidiu interromper. E felizmente a gente está voltando, né? A gente vê esse movimento ao redor do mundo. Por que o design inteligente agora é um hype no Brasil? Que é boa ciência que corrobora a palavra de Deus. Eu tenho um podcast, viu, Renan, bem legal, que eu começo assim, ó. A Bíblia é a Ciência, um podcast em que um cientista razoavelmente competente, né? O pessoal pode olhar meu currículo aí. Acho que Deus me deu o privilégio de estar entre os melhores do Brasil. E na química, se você usar alguns critérios, o melhor do Brasil, vai. Não quero, sou pó, mas Deus me deu esse privilégio de ser assim. Para que chegue lá, o químico talvez mais produtivo da história da química brasileira, e chegue e fala, olha, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Não a ciência sobre a Bíblia, que a Bíblia é nosso guia de fazer boa ciência, que boa ciência se encontra na palavra de Deus, que a ciência só avança imitando Deus, copiando a sua obra. A gente nega Deus, mas imita Deus, é plágio de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu estou falando não é o Marcos que eu estou falando, né? Não sou eu, é o Marcos que Deus Sim. capacitou. Eu sou pó, mas é o Marcos que Deus capacitou para fazer essa grande obra, para chegar com toda a autoridade científica que Deus me deu, Ele que me deu, não fui eu que adquiri, eu conto os milagres que Deus fez na minha vida, para que eu chegasse lá, senão não chegaria, não teria um paper publicado, para que eu pudesse chegar em rede nacional, no Flow, chegar pro, né, tinha lá 1 milhão de ouvintes, cheguei pro Sacane e falei, Sacane, os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos. Você não ficou maravilhado com as fotos do James Webb? Aí o Sacane fazia assim, fiquei, professor, fiquei. Eu- Então, Sacane, os céus declaram a obra de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa obra magnífica, esse espetáculo de um grande artista, né? E o Sacane só faltou batizar, viu? eu vi. Isso Então, poxa vida, olha que maravilha que Deus está fazendo. Deus está reestabelecendo a autoridade da sua palavra. Ele está preparando a volta de Cristo, como a Bíblia sempre anunciou que aconteceria no final dos tempos, não é? E tenho tido o grande privilégio de participar desse ministério junto com vários, né? Adalto e uma legião de novos palestrantes. Nós temos o Ricardo Marques, o Kelson Mota, o, bom, né? Bom. tem o Rodrigo Pena Firme, o Adriano, tem tanta gente, né? Lógico que não vai dar para mencionar toda a galera aqui, né? Gente, é um momento único da história do cristianismo em que a boa ciência mostra claramente que a Bíblia sempre teve, tem e sempre terá razão, que ela declara verdades absolutas. Sim, isso o senhor vai falando e é como uma pregação mesmo. Nosso coração, meu coração se aquece, professor, porque realmente é Deus levantando pessoas, colocando estrategicamente, assim como Deus usou das prerrogativas de Paulo
para colocá-lo perante reis, para colocá-lo diante de autoridades, e não descartou o conhecimento, embora ele dizia que era como um esterco, mas o conhecimento que Deus o deu, ou que ele adquiriu como estudante da lei, como um jovem intelectual, também foram usados por Deus para ele debater com estoicos, epicureus, para falar lá diante do panteão grego, né? O Deus desconhecido é o Deus que eu vim pregar. E eu vejo esse ministério de reconstrução como um Neemias, né? Reconstruindo esses muros. A igreja está sendo atacada de todos os lados e, de certa forma, até então, muito desprotegida cientificamente. Então, no mundo secular, se assim posso dizer, ficou-se muito nítido a imagem sobre a igreja, aquela imagem do jargão, aquela imagem estereotipada do crente. Ah, vai ali no mercado do crente, aí já tem todo um pacote sobre o que é esse crente. Geralmente, eles chamam, né, o crente do negacionista, aquele cara que não conhece, mas acredita, aquela pessoa mais rasa intelectualmente, e vendo Deus levantando pessoas que têm artigos, livros publicados, que vão a grandes simpósios, que falam com mentes que geralmente um cristão na periferia ou na sua vida comum não tem esse acesso, é de certa forma uma representação da identidade da igreja, como adoradores de Deus, sem se curvar para estátua, sem se curvar para Baal. E louva a Deus pelo ministério que Deus tem dado ao senhor, ao professor Adalto, aos demais, porque realmente Amém. aquece o nosso coração. E eu vejo, assim, né, todo mundo que está aqui, embora, como eu disse para o senhor, o meu perfil é pequeno, às vezes está aqui, né, aquele trabalho bem de formiguinha, mas sou muito grato a Deus e ao senhor também pela disponibilidade. E eu não vou segurar o senhor muito tempo, sei que a sua agenda não é fácil, mas eu queria te fazer uma outra pergunta também. Agora, Uhum. o nosso desafio, como o senhor disse, de fora para dentro, há esse desafio intramuros. Agora, no debate público, como o senhor vê a atuação, por exemplo, como falar a essas pessoas que estão negando o que a Bíblia e a ciência estão ali comprovando, sem deixar que o nosso ego, seja de teólogo, cientista, ou o nosso currículo em si, seja a maior evidência do que nós estamos falando. Como que Uhum. tá com isso? Porque a academia tem muito ego, né, professor? Sim, muito, com certeza. Ó, Renan, a gente não pode fazer apelo à autoridade. Então, não é porque eu tenho autoridade para falar que os meus argumentos são bons argumentos. Eu acho que, obviamente, quando você vai falar sobre ciência, você precisa conhecer ciência. Não é, você não vai usar a autoridade, a sua autoridade, como um argumento, mas é uma pré-condição. Eu acho que quando você vai entrar num debate falando sobre biologia, bioquímica, cosmologia, você tem que não necessariamente ser um cosmólogo, biólogo e bioquímico ou químico, mas você tem que ter uma formação acadêmica, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter alguma, alguma qualificação que te permita falar, sem dúvida, não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que isso é importante. Eu sou um autodidata, estudo bastante. Maravilha, tá bom, venha para cá. Você tem como provar isso, tal? Sim. Agora, a autoridade não pode estar em quem faz o argumento, mas a autoridade tem que estar no argumento. No argumento. Então, como é que podemos defender a nossa fé? Primeiro, você precisa estar qualificado, obviamente, para falar. Então, o que eu falo para todos que estão nos ouvindo? Cristãos, a Bíblia nos chama para sermos líderes. Então, estude, se prepare. Garotada, entre nos cursos de química, física, matemática, cosmologia. Para de pensar em, vou fazer design de interiores.
tudo bem, é bom, não estou nenhum problema com isso, né? Vou fazer economia, vou fazer marketing, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas se quer defender a sua fé, estude ciência, estude cosmologia, matemática, química, física. Esse é um conselho que eu dou aqui, tá? Primeiro, esteja preparado. Isso, ó, não posso fazer uma faculdade, professor, então leia. Seja um autodidata, pega os livros, vai estudar, ler. E quando você for debater, você não tem que saber tudo, obviamente, mas você tem que ter umas cartas na sua manga, né? Cartas na manga. Então, estude bons argumentos em cosmologia, bons argumentos em biologia, bons argumentos em genética, bons argumentos em física. Não tudo, obviamente, mas tenha uma coleção de argumentos. São armas, né, que é para você combater o bom combate. E quando falarem, olha, sua fé é uma fé racional sem evidência, você fala, não, muito pelo contrário. Estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências. Você viu a Eva mitocondrial? Você viu o Adão Y? Você viu que sequenciaram o genoma, encontraram as mutações deletérias? Você viu a foto do James Webb? Você viu o ajuste fino do universo? Você viu na bioquímica que temos nanomáquinas moleculares, as quinesinas, ATP sintase. Você viu o código da vida? Ele é arbitrário. É, não tem link com forças naturais. Isso é difícil? Não. É uma preparação que você precisa fazer, porque a Bíblia nos manda, inclusive, estarmos sempre prontos a dar razão da nossa esperança. Sim, Citando a palavra de Deus, sim, absolutamente sim. Cite a palavra. Mas cite a palavra e cite uma evidência bíblica. Olha, você viu a Eva no paraíso? Mas você viu a Eva mitocondrial? Você viu que a Bíblia diz que Deus terminou a sua obra e viu que era muito bom? Daí para frente era só involução? Você viu que nós estamos evoluindo, de fato, acumulando mutações deletérias de 50 a 100 por geração? E que isso está diminuindo a capacidade dos seres vivos de 1 a 2%, capacidade intelectual, motora. É assim que a gente tem que fazer, viu, Renan? Temos que estar sempre prontos. Ah, você não quer usar a ciência? Então cite os grandes da ciência. Você sabia que 90% dos ganhadores de prêmios Nobel eram homens que criam em Deus? Você sabia que Pasteur disse que um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima? Você sabia que o Darwin, na realidade, não tinha nenhuma evidência científica? O que ele fez? Duas suposições? Então é nessa linha, viu, Renan? A gente tem que estar pronto, a gente está agora numa situação de embate e numa situação de vencer esse debate, esse embate, com um arsenal de evidências. Deus carregou a nossa arma com muita munição. sim, E vamos para o debate, para o embate, combater o bom combate com mansidão e não apelando para a sim, autoridade de quem fala, mas do argumento, apelando para a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia. Eu sou pó, mas Deus me capacitou porque Ele me fez a sua imagem e semelhança. Ele me capacitou. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória. Sou o seu instrumento, um instrumento de Deus nas mãos de Deus, capacitado por Deus. Então, então não se meta comigo, não por mim, mas pelo meu Pai, porque eu tenho argumentos, eu tenho o poder, eu tenho 1.000 anjos à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Opa, melhor, né? Então, essa a estratégia e como nós devemos combater o bom combate com bons argumentos e na autoridade dos argumentos e na humildade de seres feitos à imagem e semelhança de Deus, mas com a autoridade de seus filhos, de sermos seus filhos. sim, sim. Porque dele, por ele, para ele, né, professor? São todas as coisas. Eu Amém. tô falando isso, perto da minha casa tem uma ruinha, que é uma pracinha, e tem sempre uma placa de contramão na entrada. Aí eu tava passando um dia e vi a placa e eu fiquei pensando, se eu passar 20 vezes entrar nessa rua contramão, ela não deixará de ser contramão. Mas Uhum. obediente a uma lei do trânsito ou uma sinalização 20 vezes.
mas ela não deixou de ser quem ela é. Exatamente. Esse desejo, né, professor, de transportar Deus, fazer de Deus, o nosso Deus, a nossa imagem, isso eu falo do ser humano, que é um desejo totalmente pecaminoso, totalmente caído, fez com que nós víssemos todas essas aberrações sociais, essas aberrações tanto científicas quanto teológicas no nosso dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta inusitada para o senhor, já finalizando. Qual pergunta que eu não fiz eu gostaria que eu fizesse? Uau, essa é difícil, hein, Renan? Vamos ver assim. Pergunta aí quando é que eu acho que Jesus vai voltar e destruir a Terra. O que você acha disso? Então, essa é boa. Então, por favor, me responda essa pergunta. Olha, eu acho que a gente está no final dos tempos, né? É bem claro isso. As profecias estão todas cumpridas. A raça humana chegou num ponto de degradação absurda. Geneticamente, nós estamos bastante debilitados, 1 a 2% de degradação por geração, cada filho pior que seu pai. Então, o cenário está montado para a volta de Cristo, e eu imagino que ele não demore muito. E essa é uma grande esperança para todos os cristãos, né? Veja bem, esse planeta é extraordinário, mas todos nós, como cristãos, ansiamos pela volta de Cristo. Maranata, vem Jesus. Você também quer que ele volte, não quer, Renan? Acho que todos nós. Então, nós vivemos também num período muito, muito especial da história, no final dos tempos. Né? Há grandes eventos que ocorrerão e a gente aguarda ansiosamente o retorno de Cristo para que possamos todos, numa nova terra, na Jerusalém celestial, andarmos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Então, pessoal, o retorno de Cristo está próximo, todas as evidências mostram que ele deve muito brevemente retornar. Ele destruirá a Terra, não seremos nós, não é? Fique tranquilo, o aquecimento global é uma falácia, uma narrativa. Os níveis dos mares está estabelecido por decreto divino, a areia, e ele cuida da Terra, e quando ele decidir destruí-la, será pelo fogo, né? Os elementos ardendo destruirão todo o universo. Então, essa volta de Cristo está muito próxima. E logo, logo estaremos andando em ruas de ouro com o nosso Mestre Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Então, todos que nos ouvem, esteja preparado para a volta de Cristo. Esteja em paz com Deus. E a Bíblia também dá a receita clara de como essa paz com Deus pode ser estabelecida. Então, leia na palavra. Não vou fazer uma pregação aqui não, né, Renan? Vou só advertir, olha, leia na palavra como estar em paz com Deus, está preparado para esse grande dia em que encontraremos o nosso Mestre Jesus e todos os problemas desse mundo estarão resolvidos. Mas até lá que possamos todos combater o bom combate e guardar nossa fé genuína num Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Glória a Deus. Como o senhor disse, né? Estar preparados, assim como Deus instituiu, né, na primeira Páscoa, né? Comam, mas já comam preparados para sair. Isso. Ou seja, não é o seu lugar. Então, a gente se alimenta de tudo isso, desculpa, que Deus tem feito. E nós estamos aqui, né? Túnica, com a sandália, com o cajado na mão, para receber essa herança maravilhosa. Amém, amém. A plenitude, né, da presença do nosso Jesus. Professor, eu queria que o senhor divulgasse seus livros. Claro. Vai dando algum curso ou alguma palestra, o pessoal se inscrever, enfim. Fica à vontade, tá bom? Beleza, olha, eu tenho 3 livros, 2 acho que vocês estão vendo ali, olha, o Fomos Planejados, o Antevidência, tem também o Duelo
científico do século. Vocês podem encontrar na Koval Press, com K, Koval Press, kovalpress.com, a editora oficial do Design Inteligente Brasileiro. Você consegue adicionar nos comentários aí, Renan, que eu estou meio difícil aqui. Então é kovalpress.com, www.kovalpress.com, o Renan está adicionando. Se você usar o código KOVAL10, KOVAL10, você vai ter um desconto adicional de 10%. Se você quiser pedir um autógrafo meu, né? Você pode pedir também. Vou mandar uma dedicatória com uma mensagem que aponte para Deus. E temos esses 3 livros. Nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Acesse o nosso site, o nosso canal no YouTube. Eu tenho meu canal, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem seu canal. Tem o meu Instagram, @MarcosEberlin. Meu canal no YouTube é @EberlinMarcos. Você vai encontrará nesses canais, olha, horas e horas e horas e horas e horas e horas de palestras, debates, entrevistas, podcasts. Na IPP-TV eu tenho meu podcast Fé e Ciência. Na Rede 316, no Spotify, eu tenho o meu podcast lá também. A Bíblia e a Ciência, são 170 podcasts. Você pode assistir. Desliga a TV, gente, desliga a Netflix, tem gente que assiste novela ainda, não pode, é uma doutrinação, estão tentando ganhar a tua mente com inverdades. Assista todo esse material. Nós temos um curso de EAD, agora do Design Inteligente. Acesse a página da TDI Brasil, faça o curso de EAD. Tem a Fiel, tem um curso de Design Inteligente. Tem um material absolutamente vasto, diversificado, em que você pode estar pronto ainda mais a dar a razão da sua esperança. O embate intelectual hoje, né, Renan? A gente vive um embate intelectual, racional sobre a nossa fé, em que a gente deve mencionar a palavra de Deus com a sua autoridade e as evidências científicas que comprovam a autoridade da palavra. Acho que essa é a melhor estratégia nesse embate, que está sendo vencido pela palavra de Deus, como sempre aconteceu. Ela nunca perdeu um embate, né, Renan? Ela sempre venceu, vence e sempre vencerá. Amém. Amém. Como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, toda a palavra é inspirada, poderosa Por para... Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, tudo, mas para o ensino. Como que uma palavra alegórica, poética, não diretamente relacionada com fatos, seria útil para o ensino, né? Ensinar o quê? Uma história? História não é útil para o ensino. História é útil para fazer a criança dormir, para divertir, mas útil para o ensino, a palavra de Deus. Perfeito, Renan. O ensino, né, que é o confronto, que Isso. eu acredito também, o senhor dando todos esses... O pessoal aqui que está vendo, como o professor falou, nós temos gestão do que a gente faz. Então, antigamente, os nossos avós, eles assistiam o que a Globo e que o SBT colocava ali. Era o que eles assistiam. Hoje nós temos como escolher o que nós assistimos. Sim. E eu costumo... Deus nos conhece através do histórico de busca do Google. Perfeito. Não é o monitoramento global, não. É Deus que nos conhece, né, Renan? Pelo nosso histórico de pesquisa no Google. Gente, presta atenção aí, seu histórico de pesquisa no Google, hein? Dia, vai lá, maratona essas aulas, debates. Isso. Sai dessas séries ensinando só pecado, só demônio, só coisa ruim. E Exato. vai se alimentar para vocês poderem defender o evangelho com poder, assim como Estevão, né, com poder, demonstração de poder, ciência e graça. Amém. Professor, eu posso fazer uma oração para o senhor? Sim, claro que sim, Renan. Sim.
Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, pelo prazer de estar na tua presença aqui. Te agradecemos porque diante de tantos desafios que a igreja enfrenta, nós pudemos aqui aprender um pouco mais com tudo que o Senhor tem proporcionado através do trabalho do professor Marcos. Nós sabemos que a terra está gemendo, que os valores estão invertidos, que a ciência conhecida ou propagada tem ferido os seus atributos, ferido a tua palavra, tentando te colocar numa imagem ou numa prateleira de um ídolo ou de mais um ídolo para o mundo. Mas tu és o Criador, tu és o nosso Deus, tu és santo, e para ti são todas as coisas. Então, Amém. nós te agradecemos pela vida do professor Marcos, por todo o seu trabalho, por esse tempo precioso. Continue sendo boca do Senhor na academia, nas igrejas, na ciência, nos artigos, nos livros, para que muitos possam abrir seus olhos e conhecê-lo, assim como a Bíblia descreve. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Renan. Professor, Perfeito. muito obrigado. Eu aprendi bastante. Peço desculpas. É isso. Algo, enfim, que não tenha me expressado bem. Confesso que fiquei até um pouco assim nervoso, porque para mim é uma honra imensa tê-lo aqui na minha página, que estamos aos poucos aqui crescendo. E espero ter mais encontros como esse com o senhor, pessoalmente, virtual, que não fique só nessa. E foi uma honra mesmo. Muito obrigado, tá bom? Privilégio e honra minha de dividir a tela aí com o homem de Deus comprometido com a palavra, viu, Renan? E que Deus levante homens assim no Brasil todo, que aqueles que fizeram compromisso com as trevas se arrependam, se reconvertam, que a gente como igreja possa avançar nesse embate e fazer com que o evangelho seja propagado de fato em todas as nações como a verdade daquele que tudo fez pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Essa é a minha oração. Muito obrigado, viu, Renan, pelo convite. Um privilégio imenso. Obrigado, professor. Então continuarei te interpelando aí pelo WhatsApp, pelo Instagram. Deus te abençoe. Maravilha. Até uma próxima. Um beijo a todos. Paz do Senhor. Amém, amém.